Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, continuando o curso de cálculo em várias variáveis, nós veremos como verificar se um limite existe. Como verificar se um limite existe. E a gente vai fazer isso por meio de curvas, tá? O limite de uma função de várias variáveis, né? E a gente vai fazer isso utilizando curvas. E como é que a gente faz isso? Para verificar, né, que esse limite existe, o limite de f de xy, quando xy tende a b, você vai pegar uma curva genérica. Genérica porque você vai pegar a curva só simbolicamente, tá? Dependendo da variável, da função x de t, y de t, no caso as entradas, né? E você vai pegar de modo que a sua curva alfa de t vai para a b, que é o ponto limite daqui, quando o t vai para um t0, tá? Esse t0 pode ser um ponto arbitrário, um número real arbitrário, e aí você pega uma função, uma sequência, uma curva que quando t vai para o t0, ela vai para o ponto AB, que é o ponto limite aqui embaixo. E aí você vai compor, né? Ou seja, você vai aplicar f na alfa de t, que é a mesma coisa que pegar f de x de t, y de t. Vamos chamar isso de g, ok? Agora, você calcula o limite de g de t quando t vai para t0. Por quê? Porque quando você pegar t indo para t0, esse pedaço daqui, que é o alfa de t, vai para AB. Então, esse limite, teoricamente, seria o mesmo limite que esse daqui, tá? Bom, teoricamente no sentido de que se ele existir, tem que ser esse. Pode ser que não exista, né? E, e aí, para você saber se deu certo, né, ou seja, se o limite existe, é só você verificar que esse L, ele não está dependente da curva, ok? Então, qualquer curva que você pegar vai dar o mesmo L. Que é isso, é o contrário do que foi dito antes para mostrar que não existe, né? Que é existir uma curva, duas curvas distintas que levam para o mesmo lugar. Existir duas curvas distintas que levam para lugares diferentes. Que levam para lugares diferentes, tá? Então, se toda curva leva para o mesmo lugar, o limite existe. Se existem curvas que levam para lugares diferentes, o limite não existe. Vamos a um exemplo aqui. O nosso exemplo vai ser o seguinte: decidir ou descobrir, né, se existe o limite de xy com xy indo para zero, de seno de xy sobre xy. Beleza? Esse limite aqui. Minha leitura hoje está complicada, né, mas vocês entenderam, está escrito aqui no quadro. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos ver lá o passo a passo de novo. O primeiro passo era pegar uma curva genérica indo para AB. Então, vamos seguir esse passo aqui. O passo 1 é, vamos pegar uma curva genérica, tome alfa de t igual a x de t, y de t, que vai para AB, né, que é o nosso limite pontual aqui, então vai ser o 0, 0, quando t se aproxima de um t0. Bom, pegamos uma curva genérica aqui, convergindo para zero. E aí, o próximo ponto é compor essa curva, ou melhor, compor nossa função com a curva. Nossa função é seno de x e y sobre xy. Então, defina g de t igual a seno de x de t multiplicado por y de t dividido por x de t, y de t. Tem uma moto passando aqui. A moto só passa na hora que eu quero gravar. E aí, qual é o próximo passo? Bom, definimos essa função. Agora a gente tem que verificar se esse limite com t indo para t0 existe, tá? Se existe limite com t indo para t0 e se ele não depende da curva. Vamos calcular, então, esse limite. Perceba que o que aconteceu até agora foi que a gente simplificou o problema. A gente trouxe um problema de duas variáveis para uma variável. E queremos verificar se existe o limite da g de t, né, que é seno de x de t, y de t, dividido por x de t, y de t. Agora está passando um avião, gente. Vocês têm noção da situação do negócio aqui. Passou uma moto, agora um avião. Não teve nenhum carro no meio.
E como é que a gente calcula esse limite? Bom, quem tiver com a intuição afiada, né, já vê que esses... Se o t vai para t zero, essas coisas de dentro vão para zero, né, que é o que está aqui. E a coisa de baixo vai para zero. Então, esse daqui está com cara do limite fundamental, né? E vai ser exatamente ele. Mas, como para a gente fazer o passo a passo, o que a gente vai fazer é o seguinte. Você sabe que quando t vai para t zero, vou escrever aqui. Vou reescrever o que eu acabei de falar. Esse aqui vai para zero, então indo para t zero. Esse aqui vai para zero também. E o seno das coisas de dentro vai para zero, o seno vai para zero, então vai tudo para zero. Então, isso aqui vai para zero também. Esse seno vai para zero. Beleza. Então, temos um zero sobre zero. Para a gente resolver essa questão, vamos usar um L'Hopital aqui. Vamos derivar em cima e embaixo. Então, esse vai ser o limite com t indo para t zero. Derivando em cima, vamos ficar com a derivada do seno é cosseno, né? E repete a função de dentro, x de t, y de t, vezes a derivada da interna, que é o produto, então, x' de t, y de t, mais x de t, vezes y' de t. Isso tudo dividido pela derivada de baixo, que dá x' de t, yt, mais x de t, y' de t. Beleza. Bom, perceba aqui, essas duas coisas entre parênteses, né? Essa de cima e essa de baixo ficaram iguais. Ficou igual, ficou igual. E aí, a gente pode cortá-las. Corta, corta. Ficamos com o limite com t indo para t zero. Deixa eu conferir se eu ligo o microfone, tá, gente? Que teve uma aula que eu não gravo, que eu não liguei. Limite com t indo para t zero do cosseno do x de t, y de t. Beleza. E aí, essa expressão. Agora, o x de t está indo para zero, o y de t está indo para zero. E a função cosseno é contínua. Veja que isso tudo aqui é uma função de uma variável, tá? Virou função de uma variável aqui. Como o cosseno é contínuo, a gente pode pegar e passar o limite para dentro. Então, isso é o cosseno do limite com t indo para t zero, do x de t, y de t. Usamos a continuidade do cosseno. E quando t vai para t zero, o x de t vai para zero, e quando t vai para t zero, o y de t vai para zero. Então, isso aqui vai dar o cosseno de zero, que é 1. Ok? ênfase. A ênfase é a seguinte, ó. A gente começou com a função aplicada numa curva genérica e nós obtivemos um limite. Esse limite L, ele não depende da curva, porque ele deu 1, independente de qual seja a curva. Qualquer curva vai dar 1. Assim, pelo nosso método, o L não depende do limite, então o limite existe e ele tem que ser o L, o limite da nossa expressão, tá? Ou seja, a resposta aqui, se existe o limite, é resposta sim, e L é igual a 1. Ok? Bom, gente, essa é uma forma de fazer, né? Espero que esteja claro. Em outras aulas teremos outras formas de calcular. E até o próximo vídeo.